Eu tenho uma pergunta para você. Se eu te pedisse para você parar agora e pensar em alguém espiritual, qual seria a imagem que viria à sua mente? Geralmente nós relacionamos a espiritualidade ou pessoas espirituais com pessoas que exercem cargos eclesiásticos na igreja, como por exemplo um pastor, um líder, um bispo, enfim, um ministro de louvor. Só que dificilmente nós relacionamos a espiritualidade com aspectos cotidianos ou com pessoas normais do dia a dia, como se a espiritualidade e a vida humana cotidiana elas fossem opostas entre si, entende? Então, quando nós pensamos em alguém espiritual, dificilmente nós relacionamos essa espiritualidade com aspectos cotidianos e corriqueiros. Nos últimos dias, eu tenho sido tomado por uma reflexão cada vez mais urgente e necessária. Como viver uma vida espiritualmente intensa, porém conectada com a minha humanidade, conectada com o meu dia a dia, sabe? Que eu consigo manifestar isso na prática, na minha vida cotidiana, na criação dos meus filhos, enquanto eu sou pai, enquanto eu sou marido, enquanto eu sou filho, entende? Nós precisamos entender que a verdadeira espiritualidade, ela nos torna cada vez mais humanos, ela nos faz cada vez mais conectados com aspectos da nossa humanidade que por muito tempo a gente reprimiu. Por muito tempo a gente, tentou fazer com que se eu manifestasse isso, então eu não sou tão espiritual. Mas o fato é que quanto mais espiritual eu me torno, mais consciente da vida de Deus que flui através de mim, eu vou me tornando. Isso, de fato, manifesta na minha vida cotidiana, de maneira que eu entenda que eu tenho um propósito. Eu fui criado para um propósito. E esse propósito não é, viver à margem da minha humanidade, mas é manifestar tudo aquilo que Deus vem construindo na minha vida espiritual no meu cotidiano. Um erro muito comum é viver uma espiritualidade desconectada do cotidiano, desconectada da sua humanidade, como se essa espiritualidade ela estivesse restrita a momentos isolados do culto, a uma conferência, um congresso, a uma campanha que eu participei, não, agora eu sou espiritual. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa, nós somos um ser único. A nossa humanidade faz parte de quem nós somos. E o que Deus quer fazer é manifestar este lado espiritual, desenvolvendo quem nós somos de forma humana, entende? Mas não apenas no momento de culto, não apenas no momento corriqueiro, não apenas, em determinados aspectos da nossa caminhada, mas no nosso dia a dia, em ações diárias, na forma como nós tratamos o outro, nas nossas escolhas cotidianas, no nosso estilo de vida. Então a minha pergunta para você é: como tem sido a sua espiritualidade? Mas eu não falo no culto, refinando um pouco mais a pergunta. Você tem conseguido, de fato, se tornar um ser humano melhor? Porque a verdadeira espiritualidade, ela transforma todos os aspectos da nossa existência. É muito triste você ver pessoas que você vê à distância e fala assim, nossa, como ele ora, como ele jejua, como ele é um pastor assim, o assado e tal. Mas quando você chega perto, ele não é um bom marido, ele não é um bom pai, ele não paga as suas contas, ele não é alguém responsável. Cara, isso não nos torna mais semelhantes a Cristo. Muito pelo contrário, nos torna distantes. Porque quando nós observamos a Cristo, quanto mais espiritual ele era, mais humano ele era. Quanto mais a sua espiritualidade alcançava níveis maiores em Deus, mais ele tinha compaixão do outro, mais ele se envolvia com o outro, Mas nós vivemos um tempo onde parece que a espiritualidade e a humanidade, elas brigam entre si. Parece que elas são opostas, mas na verdade não. Elas fazem parte de um só conjunto, onde a sua espiritualidade busca desenvolver a sua humanidade, de forma a não te alienar do mundo ou das pessoas, mas te tornar cada vez mais consciente do amor, consciente da generosidade, da compaixão. Você consegue entender isso? Viver intensamente em Deus é também viver em plena comunhão
com as pessoas que te rodeiam, com o mundo ao teu redor, viver em comunhão com a sua humanidade. Perceba isso. É impossível você viver uma vida espiritual madura e sadia sem que isso te torne um ser humano melhor, um pai melhor. Não dá para você ser espiritual negando a sua humanidade, fugindo da sua humanidade. A nossa caminhada espiritual, ela começa com perguntas fundamentais. Lá quando você aceitou Jesus, você pensava nisso. Como desfrutar da presença de Deus? Como eu me torno cada vez mais agradável a Deus? Sabe, como que eu me torno uma habitação? Como que eu me relaciono com Deus? E de fato essas perguntas são importantes na nossa caminhada. E a forma como nós enxergamos as respostas a essa pergunta determina como nós vamos amadurecer em Deus, como nós vamos alcançar a maturidade espiritual. Porque talvez você foi ensinado que você precisa alcançar uma perfeição no seu relacionamento com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa perfeição ela não existe. Você buscar uma perfeição na sua devocional, na sua adoração, tal, isso não existe. Você sabe o que existe de fato? É uma integridade, uma sinceridade nos seus momentos com Deus. É você ser capaz de parar um pouco e pensar acerca de si e ser sincero com Deus. É você falar, Deus, olha, hoje eu não estou muito legal, hoje eu não estou muito bem, eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo assim, mas eu estou aqui, sabe, diante do Senhor porque eu anseio ardentemente estar continuamente diante de Ti. Não é que eu quero estar apenas num culto, apenas num momento, apenas numa conferência, não, eu quero estar diariamente. Sabe? É uma busca por um relacionamento permanente na presença dele. Lembra o que o salmista diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de habitação. Porém, muitos tratam a presença de Deus como um lugar de visitação, onde eu passo uma temporada, eu vou de vez em quando, eu vou no final de semana, né? A gente visita quando está num culto, quando precisa de alguma coisa, como se fosse uma lojinha de conveniência. Eu preciso de algo, eu vou lá e pego, eu preciso... Sabe, nós vamos tratando a presença de Deus não como um lugar de habitação, mas nós tratamos a presença de Deus como, muitas vezes, um seguro para o meu salário, um seguro saúde quando eu estou doente, enfim. O fato é que nós precisamos entender que a presença de Deus é o nosso lar. Nós habitamos nesse lugar. Então, uma verdadeira espiritualidade, ela nos faz ansiar por estar constantemente na presença de Deus, constantemente diante do Senhor, não apenas no momento de culto, mas enquanto eu estou indo para o trabalho, enquanto eu estou voltando, quando eu chego na empresa, quando eu volto, quando eu vou para a faculdade, quando não, sabe? Nas coisas grandes do nosso cotidiano, mas nas coisas pequenas também. Não basta acreditar que frequentar cultos é suficiente. Você precisa entender que vai muito além do momento do culto, muito além. E não se resume em manifestar essa espiritualidade no culto, mas em manifestar essa espiritualidade na vida cotidiana, em cada atitude, em cada relacionamento, na maneira como você pensa, na forma como você decide. Entende isso? A espiritualidade sem ação, sem essa parte prática, ela nos torna vazios da vida de Deus. O desafio nosso cotidiano, o meu desafio, o seu desafio, é transformar as nossas crenças em algo tangível, em algo palpável, que vai impactar o nosso dia a dia. Porque entenda isso, as suas ações, elas refletem quem você é. E aquilo que você é uma consequência do que você acredita. Então, a forma como você crê em Deus, se submete à vontade dele, vai moldando quem você é, e a partir do momento que você vai sendo moldado, isso altera as suas ações. Então, enquanto nós somos desafiados a crescer e amadurecer espiritualmente, esse crescimento, esse amadurecimento, ele não nos distancia da nossa humanidade. Talvez você pense que quanto mais espiritual você precisa ser, mais separado dos demais seres humanos você precisa estar. Não, muito ao contrário. Quanto mais espiritual você se torna, mais dentro da sociedade você quer entrar para influenciar positivamente.
mais você quer estar presente na sua família, para que os seus entes queridos tenham um contato com a glória de Deus, mais você quer estar presente, sabe, na vida cotidiana, para que todos ao seu redor possam ser influenciados pela vida de Deus que flui através de você. Então entenda, Jesus era 100% homem, ele era 100% Deus, e a sua divindade alterava e influenciava o seu dia a dia. O nosso chamado é conseguir equilibrar o divino e o humano. A nossa espiritualidade, ela deve refletir em todas as áreas da nossa vida. Seja você como pai, como filho, como um profissional, como um marido, como um cidadão. Você consegue entender isso? Talvez um grande aspecto que nos frustre no nosso dia a dia, na nossa caminhada, é porque nós temos ícones e homens de Deus que são referências no que diz respeito a culto, aquele padrão da primeira pergunta que eu te fiz sobre aquela imagem que nós projetamos, mas quando nós chegamos perto no dia a dia, nós percebemos que eles são reprovados no caráter, reprovados na vida cotidiana, sabe? Hoje em dia nós temos muitos casos de escândalos de homens de Deus que caem em pecados, enfim. E quando você vai olhar, não é que eles não oravam, não é que eles não jejuavam, não é que eles não liam a Bíblia, mas eles são reprovados nos aspectos humanos do seu cotidiano, sabe? O homem que traiu, ele não traiu, sabe, porque ele estava orando demais ou jejuando demais, mas talvez porque ele foi marido de menos. Você está entendendo? É aspecto cotidiano, humano, natural. Então, nós somos convidados por Deus a viver uma espiritualidade que nos torna seres humanos melhores. Jesus foi o homem mais espiritual que existiu. E Jesus foi o homem mais humano que existiu. Isso precisa comunicar pra gente alguma coisa. A verdadeira espiritualidade, ela nos tira de nós mesmos. E ela abre o nosso coração, ela abre, sabe, a nossa vida, para que aquilo que existe em nós, que não está alinhado à vontade de Deus, ela possa sair de nós, para que nós sejamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, para que a vida dele flua em nós e através de nós. E assim a gente abre o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, sabe, o nosso tempo, a nossa agenda para cuidar do outro, para se importar com o outro, para ter compaixão. Você está entendendo? E é esse o papel do Espírito Santo em nós. Sabe, o Espírito Santo, ele não é uma força distante, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em você e que busca diariamente transformar você, direcionar você, capacitar você, sabe, transformar o seu ser humano em alguém cheio do Espírito Santo, que influencia a sociedade, que influencia o meio ao qual você está inserido. Então, o que eu queria compartilhar com você e de alguma forma fazer com que você entenda nesses dias é que Deus, ele não quer isolar você do mundo, te tornando cada vez mais espiritual. Ao contrário, Deus quer te tornar cada vez mais espiritual, moldando a sua humanidade de forma que você seja cada vez mais uma carta viva, um ser humano que é uma carta viva, onde outros humanos conseguirão ler e glorificarão a Deus. Então eu gostaria de trazer você para essa reflexão, para esse pensamento. O quanto da minha vida cotidiana tem sido impactado pela minha espiritualidade. O quanto das minhas ações naturais têm sido impactadas pela minha espiritualidade. E um último aspecto que eu quero tratar com você é que o fato de você desenvolver a sua espiritualidade, ela não te isenta de dificuldades do dia a dia. O sofrimento, ele faz parte do processo. Talvez a gente venha de um tempo, eu vim de um tempo onde parecia que se você tivesse uma vida alinhada com Deus, você não teria problemas. Mas se você está enfrentando problemas, é porque você, de alguma forma, está desalinhado com a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido, problemas todos nós teremos, situações difíceis todos nós enfrentaremos, mas a grande questão é que se a gente conseguir enxergar Jesus nos processos da vida, se a gente conseguir enxergar Jesus nas adversidades da vida, nós vamos ver que em todas as situações Deus está cuidando de nós, Deus está
moldando a nossa vida e nos ajudando a crescer cada vez mais e mais. Então, nós somos chamados a encarar o sofrimento diário como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de nos aperfeiçoarmos nele, mas acima de tudo, nós somos, moldados, transformados, para que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo, que é o nosso modelo. E quando eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus que chorou com Maria e Marta porque o seu amigo Lázaro tinha morrido, mesmo ele sabendo que ressuscitaria Lázaro. Por que Jesus chorou? Porque ele era humano. E como humano ele tinha sentimentos. Como humano ele se compadeceu, ele teve compaixão. Entende isso? A nossa espiritualidade, ela não vai suprimir a sua humanidade, mas ela vai exercer um governo sobre os aspectos da sua humanidade, que ainda, por uma ou outra situação, não estão debaixo do governo de Cristo. Esse é o meu pedido para você nesses dias. Reflita sobre o quanto a sua espiritualidade tem afetado o seu dia a dia, o quanto o caráter de Cristo tem construído em você alguma coisa. Entenda, o cristianismo ele não é apenas uma crença, mas ele é um estilo de vida que transforma a forma como nós trabalhamos, nos relacionamos, lidamos com a adversidade e com as situações cotidianas. Nós somos chamados a ser luz, a fazer a diferença. Nós somos chamados a sermos cartas vivas, onde talvez pessoas que nunca se achegarão diretamente a Deus possam ler Jesus na sua vida, possam ler Jesus na sua humanidade, possam ler Jesus nos aspectos mais cotidianos, como você, por exemplo, fazer um dever de casa com teu filho, e isso ministra ao coração de alguém. Como você sair para jantar com a sua esposa, cuidar bem da sua casa. Você está entendendo? Não tem nada mais espiritualmente humano do que você ser um bom marido, um bom pai, um bom filho e um bom cidadão. Por fim, ser espiritualmente humano é ser uma pessoa real, ser uma pessoa por inteiro, aceitando tudo aquilo que nos faz ser humanos, sem nos esquecer que nós somos gerados em Deus e, portanto, nós somos espirituais, buscando a cada dia sermos moldados pelo Espírito Santo, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Não estou dizendo para você ser um cristão carnal, eu estou dizendo para você ser um cristão humano. Porque o cristão carnal, ele vai viver sendo governado pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas um cristão humano, uma pessoa espiritualmente humana, ela vai permitir que o seu crescimento espiritual altere e influencie as suas ações no dia a dia, governando completamente a sua vida, encontrando uma liberdade que é em Cristo Jesus, uma alegria, uma leveza em servir a Deus. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu descubro a minha verdadeira identidade. E além da minha identidade, eu descubro o meu propósito. Qual que é o meu propósito de vida? Para que eu fui gerado? Deixa eu te falar uma coisa, a resposta é mais simples do que você pensa. A vida cristã ela não se resume a buscar experiências espirituais grandiosas. Não. A vida espiritual, a vida cristã, ela é sobre você viver a simplicidade de um evangelho genuíno e cotidiano. De tal maneira que todas as pessoas que têm contato contigo no seu dia a dia sejam impactadas pela presença de Deus que flui através de você. Se você pensar assim, qual que é o meu propósito de vida? É você viver de tal forma que a sua vida simples manifeste a grandeza de quem Deus é. Entende isso? O meu objetivo aqui com você, nessa primeira conversa e em outras que virão, é desafiar você a olhar para dentro de si. É desafiar você a avaliar a sua caminhada.
sabe, a avaliar a sua jornada cristã e a perceber que Deus deseja de você muito mais do que rituais vazios. Deus deseja de você muito mais do que você cumprir uma liturgia, que você bater o cartão no culto, entregar o seu dízimo porque a lei diz, você cumprir rituais religiosos. Não, ele anseia por um relacionamento profundo, de forma que a vida dele, a vida de Deus, que vai fluir através de você, possa moldar o seu caráter, transformar a sua conduta e, principalmente, governar o seu coração. Esse é um chamado para uma fé prática, uma fé encarnada, sabe? Não uma espiritualidade distante, de alguém que se retira e fica isolado do mundo e fala, não, porque eu estou assim ou assado. Não, a minha oração é para que você consiga caminhar comigo nessas reflexões que virão. Esse é apenas o primeiro vídeo de outros que virão, com ensinamentos, pensamentos, sabe? Pequenas reflexões para que você se inspire a viver uma vida que, à medida que você se aproxima mais de Deus, possa te tornar cada vez mais humano. Amém? Isso é ser espiritualmente humano. É que a vida de Deus, que flui através de você, possa tocar aqueles ao seu redor, de maneira que eles reconheçam que aquilo que há em você é Deus. Entende isso? Muito obrigado por você me acompanhar até aqui nessa reflexão. Nós estamos apenas começando e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Deus abençoe você e um grande abraço.